Hebreus 11. Quem tiver dificuldade para encontrar aí, fica na Bíblia, tá? Hebreus 11. Hebreus 11. Deixa aberto aí, tá? Depois eu falo o versículo. Se tiver marcador de Bíblia, alguma coisa, é marcado aí para ficar mais fácil quando eu voltar, tá? Isso, marca aí Hebreus 11. Agora vá lá para Mateus, que é o primeiro livro que eu vou ler de início. E lá na frente eu irei ler Hebreus, lá na frente. Então agora Mateus 10. Marca Hebreus 11. Pula agora para Mateus, capítulo 10. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 10. Todos acharam aí? Mateus 10. Versículo 34, 35 e 36. Vamos ler o 34 primeiro. Não cuideis que vim trazer o quê? A paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares, ou da sua própria casa, ou parentela. Coloque a Bíblia sobre o teu coração, e peça para o Senhor falar com você nessa noite, para que você entenda o que vai ser ministrado aqui, amém? Você não pode ir embora daqui sem entender o que Deus falou com você. Então fale com Deus agora, em nome de Jesus. Oremos. Amados, nunca leia a Bíblia somente um versículo. Leia o contexto, leia tudo para você entender o que a Bíblia quer falar com você. É muito fácil eu te enganar usando um versículo isolado, sem ler o contexto, amém? Então primeiro irei para o contexto dessa palavra. Aqui Jesus vai, olha para mim, tá? Depois você lê em casa, tá? Aí quando você chegar na sua casa, deixa eu ver o que esse pastor falou, se está na Bíblia mesmo. Você pode examinar na sua casa. O contexto aqui é sobre a missão dos discípulos, os 12 discípulos, a qual foram convocados por Jesus para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então Jesus vai chamar 12 discípulos, 12, e vai conferir a eles autoridade e poder para curar os enfermos, para expulsar demônios, em teu santo e poderoso nome. E ele vai dizer assim, ó, primeiro vocês não vão aos gentios, primeiro vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E vocês não levem nada, não levem ouro, prata, nem cobre, nem vestimenta, nem o que comer, não leve nada. Quer dizer, Deus iria sustentá-los usando pessoas no meio do caminho. E Deus vai dizer, Jesus, para que ao eles entrarem na casa para pregar o Evangelho, eles declararam a paz naquela casa. Se aqueles familiares daquela casa recebessem a paz permaneceria ali. Caso eles não aceitassem a paz, fossem rebeldes, a paz era retirada de lá. E a ordem é, aos que não ouviram o Evangelho, aos que não quiserem ouvir, vocês, discípulos, sacodem a poeira e vão embora. Quer dizer, pregou, não querem ouvir? Vá embora. Vocês não têm culpa. Se eles morrerem em seus próprios pecados. Você foi como atalaia, denunciou, anunciou o Evangelho. Eles não quiseram ouvir.
o sangue deles não vai recair sobre as vossas cabeças, porque vocês pregaram para eles. Mas antes de Jesus mandar eles irem, né, para curar os enfermos, como eu disse, né, para anunciar o evangelho, para expulsar demônios, olha só o que Cristo vai ensinar para eles antes deles irem. Eles quem? Os discípulos. Olha aqui em Mateus 10, 17 e 18, e depois 22 e 23. Mateus 10, 17 e 18. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 22 e 23, olha agora. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Diga amém. Olha para mim aqui, por favor. A primeira lição aqui que vamos tirar dessa palavra é que Jesus chamou os discípulos, né? Deu o que? A autoridade para eles irem fazer a obra do Senhor. Deu autoridade, poder, mandou expulsar demônios, mandou curar os enfermos em nome do Senhor Jesus. Só que antes de falar, vocês vão ir, mas guardem uma coisa. A primeira lição, antes de vocês irem, o que eu li aqui, quer dizer, vocês vão sofrer pelo chamado que eu tenho para vocês. Vocês vão sofrer. Então essa é a primeira verdade do Evangelho. Eu acho muito estranho nós como crentes ou cristãos, nós ficarmos apavorados quando passamos por tais situações difíceis. O chamado para nós, escuta, Filipenses fala assim, Filipenses 1:29, vocês foram chamados não somente para crer em Cristo, mas para sofrer por Ele. Então, o chamado insiste em sofrimento. Eu lembro que Jesus falou para Pedro ainda não havia se convertido. E Jesus fala para Pedro, eu vou sofrer na mão dos homens, eu vou padecer na mão dos líderes, eu vou ser açoitado, humilhado, espancado, depois vão me matar, Pedro, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí Pedro, carnal, fala, não, isso nunca vai acontecer contigo, isso não. Aí Cristo fala, Pedro, aliás, arreda-te de mim, Satanás, você fala como os homens e não compreende as coisas de Deus. Repare que Pedro não aceitou o sofrimento, e nós como cristãos devemos entender isso, amados. Eu não posso ocultar essa verdade de você. Vocês que são discípulos, vocês que querem servir a Cristo, foram chamados para amar a Cristo, para obedecer a Cristo e para viver para Ele. Essa é uma verdade que vai percorrer sobre a tua vida até o último dia da sua vida. Nós iremos sofrer como cristãos. A geração de hoje, quando diz de Pedro, é igual de Pedro, não quer aceitar o sofrimento. E Jesus vai mostrar que o sofrimento na vida desses discípulos aqui, eles seriam odiados por muitos, iriam prendê-lo, iriam maltratá-los, por causa de quê? Por causa de Cristo.
E bem-aventurado é o homem que sofre, não como ladrão, não como assassino, mas como cristão, por amar a Deus, por amar a Cristo. Bem-aventurado é o homem, o varão, a mulher de Deus, que sofre as consequências por amar a Cristo. Então esses discípulos, antes de irem, Jesus vai afirmar: olha, não vai ser fácil me seguir, não vai ser fácil cumprir o seu chamado, vocês vão sofrer na mão dos homens. E olha só, muitos líderes tentam esconder isso do povo. Eu duvido você ir nas igrejas hoje e eles pregarem para você assim, ó: você vai sofrer muito por Cristo. A pregação é sobre bênçãos, sobre milagres. Não que Deus não tenha bênçãos para nós, tá? Não que Deus não tenha milagres, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem, se você entender isso que eu estou te falando, nada vai te separar de Cristo. De que eu, como cristão, por amar a Cristo, eu serei odiado por muitos. Olha o que ele falou: vocês serão odiados por todos, vocês serão até presos por causa de mim. Então os líderes ocultam isso para os discípulos, como se o evangelho fosse um mar de rosas, como servir a Deus seria um sinônimo de que tudo vai dar certo, de que tudo que eu quero eu alcançarei, e que todos os meus sonhos serão realizados e concretizados. Enquanto Jesus trabalha com a verdade para os seus discípulos, dizendo assim, ó: antes de vocês irem, escutem, vocês vão ser odiados, vocês vão sofrer na mão dos homens, vocês serão até presos pelo meu nome, mas persevere até o fim. Então repare, Jesus aqui mostra assim, ó: vocês que se posicionaram ao meu favor, a me seguir, não espere moleza, não espere facilidades. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, a primeira verdade hoje para você pediu: Deus, fala comigo. Deus está falando com você. Você deu um passo para seguir a Cristo, dei. Prepare para os sofrimentos que virão. Enquanto os líderes escondem isso, Cristo aqui alertou já para os discípulos, antes de irem para o campo. Que campo? Lá fora. Vocês vão sofrer, serão odiados por muitos. Agora olha isso que eu vou te falar. Por que os cristãos antigos, os cristãos há 40 anos atrás, 50, 80 anos atrás, eles não estranhavam, diaconisa, quando vinham tais sofrimentos sobre a vida deles? Porque as pregações antigamente falavam sobre isso. Os pregadores antigamente eram mais fiéis às Escrituras do que hoje. Eles anunciavam a verdade. Então, eles não estranhavam as dificuldades que viriam, porque já foram alertados sobre isso. Aí quando vinha problema, pastor Érico, eu já sei que eu vou passar por isso. É normal o cristão sofrer. É normal o cristão passar por dificuldades. Se você pisar em algumas igrejas, eles vão dizer assim para vocês: estão sofrendo é porque você não dizimou corretamente. Estão sofrendo é encosto, é demônios, e nem sempre é. Muitas vezes nós sofremos somente por amar a Cristo, por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo e mais nada. Esses discípulos iriam ser odiados só porque eles se posicionaram ao favor de Cristo. Nós aqui, nós posicionamos a favor de Cristo, e devido a isso, não espere facilidades. Você não entrou aqui, irmão, para ficar na cadeira de balanço.
Você entrou aqui com a armadura de Cristo para guerrear as guerras espirituais. Então entenda isso. E é por isso as pregações de hoje é bem diferente das pregações antigas, tio. As pregações de hoje, como acariciam meu ego. As pregações de hoje, a grande maioria, coloca eu na altura de Deus, como se eu fosse quase o Senhor de Deus. Enquanto as pregações fiéis às Escrituras dizem assim: vocês vão sofrer por Cristo, vocês vão padecer por Cristo, mas permaneçam fiéis e leais a Ele, permaneça, não ceda, não retroceda, não volte para trás. Esses homens que pregam essas coisas, para mim, são falsos profetas ou analfabetos bíblicos, ignorantes quanto à Bíblia. Eu achei maravilhoso aqui, pastor Tarcísio, que Deus, Jesus, Ele não escondeu essa verdade. Ele escondeu para os discípulos: vocês vão ir, mas escute, vão passar por isso, por aquilo e por aquilo outro. Quer dizer, vocês vão me seguir? Vão fazer a minha vontade? Vamos. Então é o seguinte: prepare, vocês vão sofrer como cristãos. Enquanto a maioria fala o que hoje? Não, é só vitória, é só bênção, é só milagres, é só coisas boas. Como se nós fôssemos inacessíveis aos problemas e dores. Então, você veio aqui hoje para aprender isso. Você não falou, Deus fala comigo, Ele está falando com você. Falando o quê? Não será fácil me seguir. É por isso que muitos pulam do barco, nunca mais voltam. Enquanto outros entenderam que antes de receber uma coroa na cabeça, irão ter que carregar uma cruz nos ombros. Você entendeu isso? Esse evangelho que pregam hoje é um evangelho fraco. Por isso fazem crentes fracos. O primeiro problema, ou o máximo, o segundo, eles já saem fora, pulam do barco, abandonam a Cristo, a igreja, a comunhão com Deus, diaconisa, porque ouviram esse evangelho. Agora escuta, quem ouviu e entendeu isso, quer dizer, pastor, que por eu amar a Cristo eu vou sofrer, por eu amar a Cristo eu vou passar por dificuldades. Eu entendi, o que vier, eu já fui avisado que eu irei enfrentar tudo isso por amor a Cristo, porque demônios irão me atentar, se levantar contra mim. Ele usará pessoas, problemas, dificuldades, o mundo vai me odiar, mas Cristo vai me amar, e é isso que importa. Mas com isso, persevere até o fim, fiquem firmes, não pulam do barco. Esses que ouviram essas coisas já estão avisados e preparados quando vêm as lutas e as perseguições. Tem cristão, né, que a perseguição vem, parece que eles estão morrendo, se desesperam. E não estranhe, amados, quando as perseguições te alcançarem, é por causa de Cristo. E é glorioso sofrer por Cristo. É glorioso sofrer por amor a Ele. Então esses discípulos iriam experimentar as dores por amar a Cristo e as perseguições. Quem entendeu até aqui? Então, a primeira lição que você ouviu hoje desse evangelho, está aqui na Bíblia, pode ler na sua casa. Vocês vão pregar, vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão entrar nos lares, declarar paz. Se não receber a paz, retire, sacode a poeira e vá embora. Não levem alimentos, eu vou suprir vocês. Mas antes disso, escutem, vocês serão odiados por todos.
Quer dizer, vocês irão sofrer pelo chamado de vocês. Vocês foram chamados para seguir a Cristo, sim ou não? Cada um de vocês estão aqui, ó, cada um, até as crianças, foram chamados para seguir a Cristo. Alguém aqui já tomou remédio que tem efeito colateral? Sim ou não? É isso. Você segue a Cristo, o efeito colateral qual que é, pastor Tarcísio, pastor Érico? A perseguição, a dificuldade, a luta, as afrontas. Então, essa é a primeira verdade. Essa palavra aqui, ó, eu não vim trazer paz à terra, mas a espada. Se você não entender, fica meio estranho, né? Sim ou não? Porque ele é o príncipe da paz. Ele é a própria paz. E ele fala que não veio trazer paz. Como entender isso? Como eu posso entender isso na Escritura? Vamos entender agora? Sim ou não? Então vamos ler aqui, ó. Lembrando o contexto, tá? Os discípulos iam pregar nas casas, fora, na rua. Vamos ler comigo aqui, Mateus 10, 34 ainda. 34. Não cuideis que vim trazer a paz aonde? Aonde? A terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Diga amém por isso. Olha para mim para você entender isso. Não vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada. Olha para mim aqui, por favor, para você entender. Lê comigo de novo. Mateus 10, 17 e 18. De novo. Você vai ler de novo. Mateus 10, 17 e 18. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, e por causa de mim, para lhes servirem de testemunho a eles e aos gentios. 22 e 23. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só até aqui. Olha para mim aqui. Esses homens aqui, ó, esses cristãos aqui, esses discípulos, que seriam afrontados, perseguidos, até presos, apanhavam. Esses homens tiveram paz na terra? Sim ou não? Quem tem paz assim? Vivendo perseguido, sendo odiado por todos. Quem tem paz assim na terra? Repare que esses homens não tiveram paz na terra, porque Jesus não veio trazer paz à terra. Escuta o que eu vou te falar. Nós cristãos não devemos esperar paz nessa terra. Quer dizer, eu não devo esperar uma vida sem sofrimentos nessa terra. Não devo esperar uma vida sem aflições e tribulações nessa terra. Eu serei atribulado, eu serei perseguido, eu serei odiado, eu serei caluniado, eu serei injuriado. Olha os discípulos, o que eles passaram nessa terra por causa de Cristo. Mas olha a diferença. Ele não vai trazer paz à terra. O cristão não tem paz nessa terra, porque a nossa vida é cheia de problemas. Olha para você. Saiu de um problema, já entrou em outro. Saiu de uma provação, já chegou a outra. É ou não é? Comigo é assim. Eu falo, vou respirar, pastor Érico, já vem outra. Falou, opa, agora eu estou na bênção, lá vem outra.
Ele não veio trazer paz à terra. Ele veio trazer paz aos corações dos homens. Não paz à terra. Enquanto você viver nessa terra, pisar nesse chão, não haverá paz. Quer dizer, não haverá momentos de facilidades, momentos que você vai desfrutar da plena paz. Mas escuta, eu consigo ter plena paz dentro do meu coração, mesmo não tendo paz na terra. Entendeu ou não? Em outras palavras, eu estou cheio de problemas e lutas, mas o meu coração está em paz. Eu não tenho paz na terra. Eu não tenho. Saí de uma coisa, veio outra. Saí de uma aprovação, lá vem outra. Eu não tenho paz na terra, mas eu tenho paz dentro do meu coração. Foi essa paz que ele veio trazer. Os homens esperavam que Jesus viesse e gerasse paz sobre a terra, e não pelo contrário. Pelo contrário, por amar a Cristo, nós como cristãos iremos ser odiados pelo mundo. E quem tem paz na terra sendo odiado pelo mundo? Ah, crente, você quer agradar a todos, né? É difícil, hein? Você quer agradar todo mundo. Não entendeu ainda que, pelo simples fato de amar a Cristo, já incomoda muitas pessoas. Você não fez nada. Às vezes você faz, né? Mas você não fez nada. E está lá você sendo odiado. Está lá você sendo caluniado. Simplesmente porque você ama a Cristo. Simplesmente porque você pertence a Ele. Você pertence a Ele. E por pertencer a Ele, você não pertence ao mundo. E o mundo vai odiar vocês. Então guardem isso. Nessa terra não terei paz. Esses homens, Pastor Érico, como a gente pode ter paz assim, Pastor Érico? Fala para mim. O mundo odeia eles. Os líderes religiosos querem prender eles e maltratar eles. Eles são escolhas do mundo cristão. Eles não tinham paz na terra, mas tinham paz dentro dos seus corações. A segunda lição aqui é essa para você, ó. Não espere, você como cristão, paz nessa terra. Espere espada. Tá vendo como não é fácil servir a Cristo? Tá vendo como não é para todos? É para os que entenderam o Evangelho. Eu não entendi, amado, o que eu vou passar. Eu já sei tudo que vou passar. Já sei. Não vem me enganar, dizer para mim que o Evangelho é facilidades, de que agora é só bênção e vitória. Não entendi, meu irmão. Eu entendi que amar a Cristo é isso daqui, ó. É isso daqui. Na terra, Ele não veio para trazer paz. O cristão é o que mais sofrerá aqui nessa terra, como um cristão na terra, ele mais vai sofrer. Mas escuta isso, mesmo não tendo paz na terra, eu tenho paz no meu coração. Agora olha só, deixa marcado aí, tá? Talvez eu volte ou talvez não. Deixa marcado aí, vai lá para Hebreus agora. Deixa marcado aí, tá? Hebreus. Hebreus 11. Todos acharam aí Hebreus 11? Olha para mim aqui, ó. Vê se esses homens aqui tiveram paz também na terra. Leia comigo Hebreus 11, que é a galeria dos heróis na fé, né? Hebreus 11, 37, para ser rápido. 11:37. Olha aqui o que aconteceram com os cristãos. Vamos ler o 36. Para não demorar muito.
Não, calma aí, vamos fazer melhor. Para fazer melhor, vamos ler o 33 ao 37. Para você entender melhor, tá? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Olha agora, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fugida dos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Olha isso, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram os escarnários e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados no meio, tentados, mortos a fios de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Eita! Olha só quantas coisas esses cristãos passaram. Foram escarnecidos, açoitados, foram para cadeias, prisões, apedrejados, cerrados no meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos com roupas de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. É muita coisa ou não? Esses homens tiveram paz na terra? O que você acha? Como tem paz sendo maltratado, sendo afligido, preso, sendo escarnecido? Esses homens também não tiveram paz. Isso mostra que a paz na terra para o cristão não existirá. Eu não terei paz na terra, mas repetindo, eu terei paz dentro do meu coração. Diga amém por isso. Agora, Paulo, 2 Coríntios, vai falar assim, estou resumindo para dar tempo. Ele fala que ele tem sofrimentos, ele sofre lutas, tanto exteriormente como interior. Ele quer dizer assim, eu sofro lutas, tanto terrena como dentro de mim. Então Paulo, ele é afligido. Quando lemos sobre Paulo, imaginamos Paulo, um homem robusto, um homem que não se dá aos sentimentos, um homem forte, mas na verdade Paulo era um homem igual a nós, um homem que vivia de lutas e tribulações. Mas vemos em Paulo que mesmo ele atribulado, a paz ainda reinava sobre ele. Eu consigo muito bem estar cheio de problemas e ainda manter com a minha paz em Cristo, sabendo de que Ele governa tudo e governa todos. Quem entendeu até aqui? Então, cristão, quando você vir para cá, vista a armadura de Deus. For para a sua casa, continue com a armadura de Deus vestida, porque serão dias difíceis, dias de lutas, dias de esfriamento espiritual, dias de desvios, dias de lutas. Mas escute isso: permaneça posicionado ao lado de Cristo, porque quem está ao lado de Cristo nunca perde. Então continue firme no Senhor, amém? Então a segunda lição é: um cristão não vai ter paz nessa terra. Segunda lição é essa. A terceira lição, leia aqui o 37, mais uma vez. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha para mim aqui, por favor. Esses cristãos aqui foram odiados. Você está pronto para ser odiado?
odiado por aqueles que não amam a Cristo, rejeitado por aqueles que não conhecem a Cristo. Agora, Cristo falou assim, ó: eu não vim trazer a paz, mas a espada seria para duas coisas. Primeiro, para matar, é ou não é? Você sabia que antigamente muitas pessoas eram mortas como? A espadada, nas guerras. Aqui fala que os cristãos, eles foram mortos de que forma também? Como? A espada. Então, olha que eu vou te falar. Esses cristãos que agora servem a Cristo, eles poderiam ser mortos pela espada. Por se posicionar a favor de Cristo, eles poderiam serem mortos por isso. O que te lembra isso? Mortos por causa de Cristo. Essa palavra é tão verdadeira, amados, que até hoje isso acontece. Tem países que as pessoas, ao se declararem cristãs, o que acontece com elas? Elas são mortas. Não somente elas, mas elas e a sua família. Então, quando você está com Cristo, você vai receber a espada. Isso é a mais pura verdade, irmão. Quer dizer, sofrimentos e até morte. Aqui no Brasil não tem muito isso, né? Você está aqui, ninguém vai te matar por amar a Cristo. O máximo, vai receber um cuspe no rosto, vai receber palavras que vão te afrontar. O máximo é isso. Mas tem países, viu, irmãos, que se declararem que são cristãos ou se converterem a Cristo, eles são mortos à espada. Não tem vez, mortos à espada, mortos com tiro de fuzil, mortos na fogueira. Então, por se posicionar ao lado de Cristo, eles receberiam o que? A espada. Eu não vim trazer a paz à terra, mas a espada. Essa palavra era para quem? Lembra no começo? Para quem ele falou isso? Em Mateus 10. Para quem que era? Para os discípulos. Então, discípulos, ó, é para vocês. Eu não vim trazer a paz. Está ouvindo isso? Mas a espada. Quer dizer, vocês vão me seguir. Vocês vão cumprir o seu chamado. Mas escuta isso. Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Quer dizer, vocês por me amarem, vocês por me seguirem, não terão paz na terra, mas receberão o quê? Espadada, espada, morte. Isso aconteceu aqui, ó. Os que seguiram a Cristo foram mortos, se cumpriu. Quer seguir a Cristo ainda ou quer ir embora? Quer largar de mão? Quer seguir a Cristo ou quer pular do barco? Dá tempo ainda. Ou você está disposto a carregar a tua cruz, negar a si mesmo e seguir o Mestre? Olha que evangelho que é esse. Eu não ouço um glória a Deus. Tem igreja aqui lá, baixar a cara, porque sabe aquela besteira? Aqui não, mas você vai sair daqui hoje ciente o que é seguir a Cristo. Está pronto para a espada? Eu li aqui que alguns homens não queriam receber o livramento, pastor. Eles queriam ser mortos para depois receber a ressurreição de Cristo. Nem aceitavam ser libertos. Eles queriam mesmo partir com Cristo. Não se importaram com a espada, não se importaram com as aflições por amar a Cristo. Meus amados, até quando você vai entender que o Evangelho é isso mesmo? Aceita o chamado de servir a Cristo? Sim ou não? Você aceita?
prepare para ser afrontado. Prepare para não ter paz na terra, mas paz no coração. Prepare para ser odiado por muitos, sem motivo nenhum. Por que odiaram a Cristo? Sem nenhum? Por que odeiam muitos cristãos? Porque muitos são chatos mesmo. Odeiam porque muitos são chatos. Mas por que odeiam muitos cristãos? Só porque eles amam a Cristo, mais nada. Então preparem para as espadadas que iremos sofrer por amar a Cristo. Então, essa é outra lição para você. Prepare para passar essas dificuldades por amor a Cristo. Estou acabando já, tá? Isso é tão verdade que volta lá, pedi para você voltar, volta lá Mateus. Olha que verdade que é essa. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Olha só. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Entendeu ou não? Discípulos, vocês podem enfrentar espadas, dificuldades e lutas, mas não temam os homens, não tenham medo dos homens, o que eles podem fazer. Antes temei ao Senhor, antes temei a Deus, a Jesus Cristo. Não temam o que os homens podem fazer com vocês. Então Jesus aqui vai mostrar isso, que eles poderiam ser mortos. Não temei os que matam o corpo, quer dizer, não temam. Esses homens vão querer te matar por amar a Cristo. Meu amado, o Brasil é tão fraco de cristianismo, tão fraco, que se a perseguição vier para cá, não fica um cristão, bem dizer. Se vierem para cá as perseguições que a África passa, alguns países passam, aqui não ficaria quase um cristão em saber que iriam matar seu filho, iriam matar a sua filha, iriam matar toda a sua família, porque você ama Cristo. Quem viria para o culto, sabendo que poderia ser morto no meio do caminho? Isso mostra quão ralo é o nosso cristianismo aqui no Brasil. Então, discípulos, não temam, não tenham medo daqueles que vão matar o corpo, não se preocupem com isso. Agora é uma das partes mais fortes também. Estou acabando já, hein? Calma aí. A espada, ela faz duas coisas. Primeiro, ela mata, ou então ela corta. É ou não é? Ela divide, né? Faz divisão. Olha o que Cristo fala aqui, ó. Capítulo 10, Mateus 35 e 36. Porque eu vim pôr em dissensão ou divisão um homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim. Jesus não está incitando aqui que você arrume briga com seus familiares, não é isso. Contendas, divisões, não é isso. Não é que você, por ser um cristão, arrume briga na sua casa, com tua esposa, com teu filho, com teu pai, com a tua mãe. Não é isso. Não é essa divisão que ele está falando. Sabe qual é a divisão? Por você se posicionar ao lado de Cristo, alguns familiares seus não irão concordar, não irão aceitar. Um dia eu passei por isso. Eu tive que chegar numa mãe e falar: mãe, acorda. Para uma mãe: mãe, acorda, mãe. Sua filha não está indo para o baile funk.
está indo para a igreja. Que luta que essa sua para você entender isso? Ela brigando com a filha dela, porque estava vindo para a igreja. Eu falei, mãe, que é isso? Você não está entendendo? Ela não está no baile funk, ela está no culto, adorando a Deus. Mas não adiantou. A filha se posicionou ao lado de Cristo. Logo a sua mãe se pôs contra. Quer dizer, discípulos, por vocês me amarem, por vocês me seguirem, pode ser que os inimigos sejam agora os da sua própria casa. Vou te dar um exemplo melhor aqui, para você entender. Uma família católica, aquelas católicas mesmo, sabe? Não só de nome, mas católica. Ali, a sua mãe e o seu pai veneram as imagens e esculturas. Aquela família, há anos, né? Já vem dos seus bisavós, tataravós, que eles vêm numa doutrina, né? O catolicismo. Só que o filho, ele vai ouvir o Evangelho de Cristo. E ele vai compreender e vai confessar a Cristo como teu Senhor. E esse jovem agora, ele não quer seguir mais os passos dos seus pais quanto à fé. Ele não quer saber de imagens, de esculturas e nem do catolicismo. Ele quer saber de Cristo somente. Pode ter certeza que esse jovem, ele sofrerá algumas retaliações por não seguir, não acompanhar a tradição da família, que era qual? O catolicismo. Ele saiu do catolicismo agora para o cristianismo, para servir somente a Cristo e mais ninguém. Ele não crê mais em imagem de escultura. Esse filho agora, ele sofrerá algumas retaliações dentro da sua própria casa. Quer dizer, alguns laços familiares serão abalados, porque você segue a Cristo e alguns da sua casa não. Mas pastor, eu não posso seguir a Cristo ainda porque é meu pai, é minha mãe. Eu tenho que amar eles, respeitarem eles. Eu não posso sair do catolicismo, eu não posso sair porque eu vou estar desonrando meus pais e minha mãe. Ah, é? Mateus 10. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que quer dizer isso? Vocês amam seus pais? Amamos. Só que se eu, por querer seguir a Cristo, eles forem uma pedra de tropeço para mim, me perdoe, pai, me perdoe, mãe. Eu amo a Cristo acima de vocês. Eu amo a Cristo acima do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu filho. E eu continuarei nesse caminho. Porque Jesus disse: quem amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então esses homens, por terem as suas estruturas abaladas familiarmente falando, na família, quer dizer, eles serão abalados quanto à família, o pai, a mãe, o filho, não importa. Escuta isso, não importa que eles vão se opor contra vocês, sigam no caminho, pois quem ama o pai ou a mãe acima de mim, não é digno de mim. Entendeu ou não? Por eu me posicionar ao lado de Cristo, alguns familiares meus ou seus não vão aceitar. Imagina só uma mãe no candomblé, um pai de santo, o filho vai lá e fala: pai, eu vou servir a Cristo. Já imaginou a contenda que vai ser? Já imaginou não?
a luta que vai ser. Sabe por que eu falo isso? Imagina, Deus me livre, o meu filho falar, eu vou partir para a Umbanda. Deus me livre. Já imaginou que luta que vai ser? Então a mesma coisa eles pensam. Mas escute. Pai, mãe, eu te amo. Vocês vão contra mim? Vai ter essa guerra em casa? Vai. Porque essa é a espada de visões. Por eu estar ao lado de Cristo, eu sofrerei algumas situações no meu lar. Os inimigos serão da própria casa. Mas pai, mãe, eu te amo. Filho, eu te amo. Mas eu estou do lado de Cristo. Amo mais a Ele do que amo cada um de vocês. Então, essa era a posição a ser tomada como cristão. Quem entendeu até aqui? Para terminar, agora, eu marquei aqui, ó. Eu pesquiso muito um site chamado Porta Aberta, que é um site confiável das perseguições das igrejas no país. E eu, amado, você fala nem português direito, quanto mais inglês ou outro nome, eu não sei. Aí não marquei o nome do rapaz, que é um nome bem difícil. Olha essa história aqui, ó. Um homem em Bangladesh, que é um país na Ásia, que fica na fronteira com a Índia. Ele ouviu o Evangelho. Ele era muçulmano. Escuta isso. Ele era muçulmano. Este homem, ele vai ouvir o Evangelho. E ele disse sim ao Evangelho, sim a Cristo. Ele se converteu ao cristianismo. Agora ele é um cristão ex-muçulmano. E devido à posição que ele tomou como Cristo, qual foi a primeira área que abalou na vida dele? A vida familiar. O que aconteceu? A partir do momento que ele confessou a Cristo, este homem em Bangladesh, aqui é verdade, tá? Este homem vai ser expulso da sua própria casa pelos seus familiares. Ele deixou a tradição de ser muçulmano para ser cristão. Agora ele vai ser expulso de casa e ameaçado de morte se ele voltasse. Ele tem sido maltratado pelos familiares. Olha isso. Inclusive irmãos, esposa e filhos, por ser o único seguidor de Cristo na família. Entendeu ou não? Ninguém servia a Cristo. Ninguém servia a Deus ali. Ele foi o único que entendeu o Evangelho e disse sim. E nisso que ele fez, ele começou agora a passar dificuldades e ter inimigos na sua própria casa. Houve divisão entre pai e filho, nora e sogra. E olha só, ele tem sido maltratado pelos familiares, inclusive irmãos, esposa e filhos, por ser o único seguidor de Cristo. Como cristão ex-muçulmano, ele tem enfrentado essa situação há um longo tempo, mas nunca pensou em desistir. Olha isso, mas nunca pensou em desistir de alcançar a família com o Evangelho. E ele falou assim, ó, eu tenho orado e continuarei orando por eles, para que um dia conheçam a verdade e confessem a Jesus. No entanto, a perseguição piorou, pois os familiares começaram a agredi-lo fisicamente. Recentemente ele foi expulso de casa e os parentes disseram, quer dizer, a esposa, os irmãos, os filhos, se você não escolher abandonar a fé em Jesus e voltar ao islamismo, não volte mais para casa, pois senão será morto. Você reparou que esse homem agora, o que ele vai enfrentar por estar com Cristo? Talvez na sua casa você não enfrenta isso.
Você pode vir em paz para cá, não é ou não é? Sua família não se importa com isso. Mas tem lugares que até hoje, quando você se posiciona a favor de Cristo, a sua família é abalada. A comunhão com a tua família muitas vezes é abalada. Não porque você quer, mas porque você está ao lado de Cristo. Mas fiquem firmes. Amem a Cristo acima de todos. Amem a Cristo acima de tudo. E seguir a Cristo é isso. Dificuldades, lutas, aflições, não ter paz na terra, mas ter paz no coração. Servir a Cristo é isso. Muitas vezes, para próprio pai e mãe demonstrar que nós amamos a Ele, mas amamos mais a Cristo do que a eles. Pai, eu te amo, Pai, mas eu amo a Cristo acima do Senhor, e eu vou continuar seguindo a Cristo. Nem que o Senhor me deserde, nem que o Senhor mande embora de casa, não importa, eu continuarei com Cristo. Nem que o Senhor me maltrate, não importe, eu estou com Cristo. Talvez você não passe isso hoje em dia, mas tem países que até hoje passam por tudo isso. Fiquem firmes, mesmo diante de todo o sofrimento, porque Jesus não veio trazer paz à terra, mas veio trazer a espada. Ele veio trazer divisão entre o filho e o seu pai e seu filho, sua nora e sua sogra, entre seu pai e a sua mãe. Então continue firme no Senhor, amém? Vamos aplaudir o Senhor e glória a Deus.